Nas últimas semanas, vocês devem ter acompanhado os assédios que o Trump tem realizado para poder tomar conta da Groenlândia, essa ilha que tem um papel estratégico fundamental na geopolítica do século XX. E com esse ataque que tem buscado recursos e setores estratégicos, também se levanta uma questão muito importante, que é o fato de que a Groenlândia, apesar de ser uma região autônoma, é governada oficialmente pela Dinamarca. A Dinamarca, por sua vez, é um país membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar da qual os Estados Unidos também fazem parte e da qual eles são a maior força na atualidade. E esse avanço do Trump sobre a Groenlândia levantou questões a respeito do futuro da OTAN e quais são as possibilidades desses eventuais conflitos que podem pipocar por aí. Mas para a gente entender isso com profundidade, a gente primeiro precisa dar uma olhada, entender a história da OTAN, como ela foi formada, por que ela foi formada e principalmente por que ela se tornou a salvaguarda, se tornou a base fundamental da sustentação de um regime, de uma hegemonia que hoje já não consegue mais se sustentar. Em primeiro lugar, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela começou a ser organizada a partir da realização da Conferência de São Francisco, em 1945. Vai ser nessa conferência que as bases da fundação da ONU vão ser estabelecidas e vai ser aprovada a possibilidade de que países pudessem criar alianças militares regionais para defender o seu território e as suas proximidades. E é nesse contexto, no dia 4 de abril de 1949, que vai ser assinado o Tratado de Washington, que vai levar à criação da OTAN. A OTAN vai se tornar a organização militar que vai ter como função proteger o Ocidente, proteger o assim chamado mundo livre, proteger aquela porção de países que fazia parte do bloco capitalista. No princípio, eram 12 países membros que fundaram a OTAN, e eram eles em 1949: os Estados Unidos, o Reino Unido, Países Baixos, Portugal, Noruega, Luxemburgo, Itália, Islândia, Dinamarca, França, Canadá e Bélgica. Ao longo de todo o século XX e também numa porção do século XXI, mais 20 países passaram a integrar a OTAN, fazendo dela hoje o maior bloco militar do mundo e também que concentra uma parte considerável das tropas espalhadas por todo o globo. E existe uma relação muito importante entre a criação da OTAN e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Isso porque, depois da Segunda Guerra Mundial, são os Estados Unidos que vão sair como o país hegemônico, mais poderoso do mundo livre, do bloco capitalista, dessa defesa do liberalismo, especialmente contra a expansão das ideias soviéticas. Então a OTAN vai servir como essa aliança militar conjunta, liderada pelos Estados Unidos, para barrar o avanço dessas ideias e dessas organizações de movimentos de esquerda, populares, comunistas, em áreas que eram consideradas estratégicas para os Estados Unidos e também para os países que vão compor essa aliança. Dentre as várias determinações da OTAN, uma em especial é muito importante e sempre levantou o alerta do mundo inteiro, que é o artigo número 5, o artigo que prevê uma assistência mútua em caso de ataque. Ou seja, se um país da OTAN é atacado, isso significa automaticamente ataque a todos os países da OTAN, o que demandaria deles um suporte militar, um apoio logístico, basicamente a entrada da guerra de todos os membros ao lado do país agredido. Os Estados Unidos e a OTAN lideraram e apoiaram outras iniciativas de alianças militares regionais que acabaram não dando muito certo. Entre elas, a gente pode destacar duas, sendo a primeira a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, uma organização criada em 1954 e que vai ser criada justamente como produto da Guerra da Coreia, a guerra em que o Partido Trabalhista Coreano da Coreia Popular, da Coreia do Norte, vai buscar realizar a reunificação do território coreano, que havia sido dividido pelas tropas dos Estados Unidos em Coreia do Norte e Coreia do Sul, sob a bandeira do socialismo-comunismo. E é justamente por isso que os Estados Unidos vão interferir diretamente e participar diretamente dessa guerra para poder evitar que essa área estratégica caísse nas mãos dos comunistas. Os primeiros membros dessa organização vão ser a Austrália, a França, a Nova Zelândia, o Paquistão, as Filipinas, a Tailândia, a Grã-Bretanha e, é claro, os Estados Unidos. Aqui vocês podem reparar, inclusive, que a relação de países europeus e de países asiáticos é praticamente equivalente. O interesse da OTAN e dos Estados Unidos nessa região
Era um interesse principalmente para manter as áreas coloniais que eram governadas por países como a França, os Países Baixos e a Inglaterra. Vale lembrar aí que a região da Indochina, que hoje é composta pelos países Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar e tal, era uma região colonial dominada pela França e que vai ter um início de guerra anticolonial no Vietnã em 1954, o que também ajuda a explicar por que os Estados Unidos têm um interesse em criar uma aliança militar regional para interferir nesses assuntos. Ela vai ser dissolvida em 1977, justamente porque os países ali do bloco ocidental, do mundo livre, vão sofrer várias derrotas para os movimentos anticoloniais que haviam se organizado durante essas décadas. Uma outra organização que também passa batido é a CENTO, a Organização do Tratado Central, uma organização criada em 1955 que vai contar com a participação dos países Irã, Iraque, Paquistão, Turquia e Reino Unido. Os Estados Unidos vão compor esse tratado somente 3 anos depois, em 1958. Isso porque existia um lobby sionista, um lobby pró-Israel, muito grande dentro do país e que via com maus olhos a entrada dos Estados Unidos num tratado com países que eram historicamente hostis à presença de Israel na região do Oriente Médio. O interesse dos Estados Unidos e do Reino Unido, principalmente nessa área, é com relação ao acesso a recursos estratégicos. Vale lembrar que a Grã-Bretanha possuía diversos segmentos da British Petroleum, das suas empresas de exploração de petróleo nessas áreas. Eu falei sobre isso no vídeo a respeito do ataque que os Estados Unidos poderiam realizar ao Irã, a ameaça sobre o Irã, em que eu dou esse contexto da participação das empresas capitalistas britânicas naquela região. Se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo está aqui para você assistir. Mas assim como na organização do Tratado do Sudeste Asiático, essa região também vai contar com a participação de movimentos comunistas, nacionalistas de esquerda, pan-arabistas, nacionalistas árabes, que vão enfraquecer a hegemonia e o poderio, a dominação desses países ocidentais nessa região, o que vai enfraquecer a organização e que vai tornar ela caduca, praticamente inútil, depois da Revolução Islâmica de 1979. E é muito interessante observar que antes da criação dessas duas alianças, os Estados Unidos já tinham feito movimentos para a criação de uma zona de interesses, especialmente no continente americano, onde eles historicamente têm uma presença muito maior. E nesse caso, a gente está falando de 2 tratados, de 2 organizações importantes. O primeiro, que foi o TIAR, criado em 1947, que também é conhecido como Pacto do Rio de Janeiro. É o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, um tratado que também prevê esse apoio mútuo em caso de defesa. Mas esse tratado aí, ele já deu o que falar, porque quando a Inglaterra atacou a Ilha das Malvinas na Argentina, por exemplo, os Estados Unidos ficaram ao lado do Reino Unido. Assim como quando os ataques ao 11 de setembro foram realizados no território dos Estados Unidos, países americanos signatários do tratado não dispuseram das suas forças para auxiliar os Estados Unidos na guerra contra o terror, que a própria ideia desse tratado, dos verdadeiros interesses que ele representava, já estavam mais claras nesse período. E a outra organização, que até hoje você tem uma presença, uma hegemonia muito grande dos interesses dos Estados Unidos em particular, é a OEA, a Organização dos Estados Americanos, criada em 1948 e que vez ou outra se reúne para debater alguns assuntos, quase sempre saem com a perspectiva em favor dos interesses geopolíticos e estratégicos dos Estados Unidos. Vale destacar que a presença dos Estados Unidos e o interesse deles na América não é algo vindo da criação da OTAN e nem desses tratados anteriores da OTAN, mas como parte da doutrina que os Estados Unidos foram estabelecendo a partir do século XIX, principalmente a partir da doutrina Monroe, daquela que defende a ideia de América para os americanos, e com a ascensão da doutrina ou do corolário Roosevelt, quando os Estados Unidos vão determinar a criação da política do Big Stick, do grande porrete, que previa essa legitimidade, essa permissão, essa autorização para que os Estados Unidos realizassem intervenções políticas no continente americano. Foi assim no Panamá, em Cuba, na Guatemala, em vários processos que vão acabar levando à criação das ditaduras latino-americanas aqui do Cone Sul e muitas outras intervenções e tentativas de intervenções realizadas pelos Estados Unidos. Ao longo do século XX, a OTAN vai passar por diferentes fases e diferentes modos de operação, dependendo de cada época. Por isso eu fiz aqui uma breve linha do tempo, que a gente vai dividir em alguns períodos,
para poder dar esse contexto e entender melhor quais foram os caminhos tomados pela OTAN, com datas e acontecimentos importantes, para poder contextualizar também esses movimentos. Em 1949, o Tratado de Washington vai criar a organização. E em 1951, o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que havia sido general na Segunda Guerra Mundial, vai criar duas organizações na Europa que seriam as bases da presença americana no continente. São elas o Comando Aliado Europeu e a Organização para a Defesa da União Ocidental, que mais tarde seriam englobados pela OTAN. Em 52, um evento muito importante vai acontecer: a entrada da Turquia e da Grécia na OTAN, depois da realização de movimentos apoiados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido para dissuadir, para desarticular movimentos comunistas locais. A entrada da Turquia e da Grécia vai demandar uma reorganização da OTAN e de alguns princípios que estavam ali coordenando a aliança, levando à realização da reunião de Lisboa, que vai durar dos dias 20 a 26 de fevereiro de 1952, 2 dias depois que a Turquia e a Grécia haviam anunciado a sua entrada na organização. Um evento particularmente importante acontece no ano de 1955. Isso porque a OTAN, com o apoio dos Estados Unidos, vai assinar um tratado que vai declarar a entrada da Alemanha Ocidental na OTAN. E esse evento é muito importante porque depois da Segunda Guerra Mundial, um dos princípios que foi acordado no processo da divisão da Alemanha e nas políticas do pós-guerra era de evitar a remilitarização do território alemão. Então, quando a Alemanha Ocidental entra na OTAN, essa remilitarização começa a acontecer em ritmo acelerado. Esse pacto, esse acordo vai ser quebrado. E é por isso que a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, a Alemanha Socialista, vai, com outros países do bloco do leste europeu, do bloco socialista, se juntar à União Soviética no Pacto de Varsóvia, criado em 55 e que tem as funções parecidas com a OTAN, com a diferença de que o Pacto de Varsóvia vai atuar muito menos do que a OTAN em todo o seu período de duração, né? Em toda aí a sua época, que vai durar até a dissolução da União Soviética como fruto da Contra-Revolução. Em 1957, vai ser formado o Conceito Estratégico da OTAN, as linhas ideológicas e de planejamento militar básicas pelas quais a organização vai passar ao longo da sua história. Então a OTAN ela vai estar organizada principalmente a partir dessas duas vertentes, desses dois campos. No processo de crescimento e de melhoramento da infraestrutura militar dos países, com o patrocínio principalmente da indústria armamentista dos Estados Unidos, e também na sua questão doutrinária, na sua questão ideológica. Tudo isso que vai ser fundamental para que ela se tornasse essa instituição, essa aliança, essa organização cuja função era proteger o mundo livre. Esse mundo livre que nos anos 60 passa por turbulências muito, muito grandes e que vão obrigar a OTAN a mudar o seu planejamento estratégico, vão obrigar a OTAN a mudar a sua abordagem com relação às suas intervenções. Isso porque naquela época diversos movimentos anticoloniais estavam acontecendo tanto no continente africano quanto no continente asiático. Então, países como Congo, Argélia, Egito, Gana, Tanzânia, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, a Namíbia contra a ocupação sul-africana e o Zimbábue eram países que estavam ali atravessando momentos históricos de organização das lutas populares. E na Ásia, as guerras de independência anticoloniais, as guerras de libertação do Vietnã e do Laos, a organização da OLP e da FPLP na Palestina, a independência do Iêmen do Sul e vários outros processos de movimentos comunistas internacionais estavam afetando a hegemonia liberal e a hegemonia desse mundo livre liderado pela OTAN. E é nesses termos que em 78 vai ser organizado o Washington Summit, um encontro dos países da OTAN que vai definir o Long Term Defense Program, programa de defesa a longo prazo, que vai privilegiar, que vai dar essa preferência a um planejamento cooperado, padronizado e coordenado para o longo prazo. E é esse planejamento que vai ser fundamental nos anos 80 para organizar mais tarde a entrada massiva de países na OTAN, que vai acontecer a partir do ano
de 1994 e que vai se estender durante os anos 2000. Tendo a crise do bloco socialista e o avanço do projeto contra-revolucionário na União Soviética, em 82 a Espanha vai passar a integrar a OTAN, fortalecendo o flanco sul-mediterrâneo da aliança. E a aliança vai também aproveitar a crise no bloco socialista, o projeto contra-revolucionário que seguia ali a plenos pulmões com Mikhail Gorbachev, a glasnost, a perestroika, para poder realizar uma ofensiva cada vez maior aos países que eram parte do bloco do leste europeu, do bloco ligado à União Soviética. E é nesse movimento, é nessa mudança do tabuleiro geopolítico que a OTAN vai conseguir se estabelecer hegemonicamente como uma organização militar que teria participação não só em áreas estratégicas mundiais, mas também bases espalhadas por todo o mundo. E ali próximo do final da União Soviética, é interessante a gente observar quais foram os movimentos que a OTAN fez para poder consolidar e construir essa hegemonia. Como, por exemplo, a Declaração de Londres, que vai anunciar a mão estendida ao leste. A OTAN vai se reposicionar politicamente para poder abraçar a entrada desses países que faziam parte do leste europeu, ou no mesmo ano, em novembro de 90, em que vai ser firmado o Treaty Conventional Armed Forces in Europe, que é basicamente um tratado que foi assinado para poder colocar uma limitação e um reequilíbrio das forças convencionais da Europa, uma reorganização militar que vai ser assinada tanto por membros da OTAN, como também por membros do Pacto de Varsóvia. Isso vai acabar levando a uma reestruturação militar dos exércitos que vai enfraquecer a capacidade desses países que estavam ali saindo do bloco socialista, do bloco do leste europeu, em criar sua própria estrutura de defesa e vão depender cada vez mais da OTAN para poder assegurar a segurança do seu território. E é nessa esteira de acontecimentos que, em dezembro de 91, vai ser criado o Conselho de Parceria Norte-Atlântica, ANAC, um fórum que vai ser organizado com a participação de países membros da OTAN e antigos adversários do Pacto de Varsóvia, que buscaria promover uma maior integração regional. Uma palavra bonita para poder dizer que a OTAN estava criando uma política oficial para expandir a sua participação tanto em antigas repúblicas soviéticas, como também nos países do leste europeu. No dia seguinte, a primeira reunião do Fórum, no dia 21 de dezembro, vai ser estabelecido o protocolo Alma-Ata, o protocolo que vai dissolver a União Soviética, criar a Comunidade dos Estados Independentes e que vai estender o convite às 11 ex-repúblicas soviéticas a fazerem parte, a integrarem esse novo fórum, esse Conselho de Cooperação Norte-Atlântico, o que demonstra que a OTAN vinha preparando seu terreno para poder expandir sua influência, principalmente no campo diplomático, no campo institucional. Essa virada aqui vai ser muito importante, porque com o final da União Soviética, com o fim do bloco socialista, a OTAN virtualmente não tinha mais adversários. Então, para ela, não faria mais sentido ter toda essa retórica e essa política envolta em guerra como ela havia desenvolvido antes, o que inclusive ajuda a explicar por que ela baixou a guarda em relação à proteção da Groenlândia, algo que eu já comentei no meu vídeo que eu falo sobre esse tema. E é nessa época, pós-queda da União Soviética, que vai se levantar uma nova narrativa e uma nova noção de mundo pautada na globalização. Não mais na polarização, mas sim no mundo de paz em que o capitalismo havia se tornado vencedor. E que a OTAN seria a asseguradora dessa liberdade. Então ela vai passar a pautar suas políticas nesse período através de uma noção conhecida como segurança cooperativa, com fóruns de diálogos pós-Guerra Fria e o início da arquitetura de parcerias com outros países que não faziam parte do Atlântico Norte. Mas essa interrupção de expansão e de intervenção direta da OTAN em países ao redor do mundo vai durar muito pouco. Isso porque a primeira crise que a OTAN vai intervir diretamente vai ser na Guerra da Bósnia, em 1992. Uma série de conflitos que vão estar ali no contexto da desintegração da Iugoslávia, um estado socialista que existiu ali na Península dos Balcãs, e que vão contar tanto com operações de monitoramento das forças da OTAN, como também da participação de tropas e de bombardeios aéreos contra cidades sérvias. A OTAN também vai realizar cúpulas
para a entrada de novos países membros. Aqui vale destacar que no final ali do período da União Soviética foi assinado um acordo entre as forças do bloco capitalista da OTAN dos Estados Unidos e das lideranças do bloco socialista, determinando que a OTAN não se expandisse para além do território que ela já tinha parte, que ela já tinha conseguido estabelecer. Promessa essa, acordo esse, que vai ser quebrado e que não vai poder ser questionado, porque a única força militar que conseguiria responder a esse processo já não existia mais. Essa primeira sinalização vai acontecer na Cúpula de Madrid, em 1997, quando a OTAN vai convidar a Polônia, a Hungria e a República Tcheca para iniciar negociações de adesão ao bloco, mirando efetivar a entrada dos países até 1999. E em maio daquele mesmo ano, a OTAN e a Rússia vão assinar um acordo de maior proximidade, a criação de um corrimão político, de uma ideia de cooperação, já que, naquela época, a Rússia estava sendo governada por um regime, por uma administração, a administração Boris Yeltsin, que era muito pró-Estados Unidos, que era muito pró-Ocidente. Então era interessante naquele momento que essa articulação, que essa aproximação fosse feita, algo que hoje já não faz mais parte do horizonte político, porque a Rússia contrapõe, ela questiona essa hegemonia norte-atlantista, essa hegemonia do Ocidente para com a política mundial. Nessa época, a OTAN continua fazendo bombardeios na região da antiga Iugoslávia, chegando inclusive a bombardear a embaixada chinesa em Belgrado, capital da Sérvia, no ano de 1999. Algo que para muita gente vai ser visto como um sinal, como um aceno para a forma com que a OTAN estava enxergando a ascensão chinesa. Um recado para dizer para os chineses ficarem de boa e não quererem questionar essa hegemonia do Ocidente que estava estabelecida até então. A OTAN vai intensificar suas ações de uma maneira mais aguda a partir do ano de 2001, quando os Estados Unidos vão invocar o artigo número 5, aquele da assistência de ataque mútuo, depois que as Torres Gêmeas foram atacadas em 11 de setembro de 2001. Então, os Estados Unidos vão mobilizar toda a coalizão militar da OTAN, tanto em área de envio de tropas, armamentos, como também apoio logístico, apoio, enfim, local, para a invasão do Afeganistão. Mais tarde, além da operação no Afeganistão, a OTAN também vai realizar operações de treino no Iraque, junto com a coalizão das forças multinacionais que eram lideradas pelos Estados Unidos para poder derrubar o governo de Saddam Hussein e impedir a proliferação de armas de destruição em massa. Aquele discurso que, na verdade, vai servir como justificativa para que os Estados Unidos e as empresas dos Estados Unidos, principalmente, pudessem pôr suas mãos no petróleo iraquiano. Então, essa lógica de expansão e essa ofensiva da OTAN, que basicamente está ali ajudando a coordenar invasões e operações militares muito grandes pelo mundo todo, vai contar com uma nova rodada de expansões dos seus países membros no ano de 2004, quando vão entrar na aliança a Bulgária, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Romênia, a Eslováquia e a Eslovênia. Em 2009, mais 2 países entram na aliança, a Albânia e a Croácia. Pouco depois disso que a OTAN vai realizar a sua última grande intervenção internacional, no ano de 2011, na Líbia, contra o governo de Muammar Gaddafi, um governo que já vinha se estabelecendo há muito tempo como uma força de combate à hegemonia ocidental, como uma força de adversário político dos Estados Unidos e que vai acabar levando não só à invasão do país, como também na sua destruição total. Vale aí lembrar que, na época, a Líbia era o país que tinha o IDH mais elevado da África e que hoje conta com a comercialização de pessoas escravizadas na sua costa. Seguindo a esteira dos acontecimentos, em 2017, o país Montenegro vai entrar na OTAN, em 2020, a Macedônia do Norte, e aí 2 entradas muito importantes, que são da Finlândia, em 23, e da Suécia, em 2024. Essas entradas muito importantes porque a Finlândia é um território que tem uma fronteira bastante grande com a Rússia, e que foi estabelecido ao longo ali do século XX, que seria um território neutro, um território que não faria parte nem da zona de interesse da Rússia, da União Soviética, e nem da zona de interesse dos países do bloco capitalista dos Estados Unidos. Então, a entrada da Finlândia nesse contexto, logo depois do início da guerra da Ucrânia,
já era um indicativo de que essa aliança militar estava buscando se fortalecer contra uma eventual ofensiva da Rússia nos seus territórios. E essa lógica significa automaticamente um aumento das bases militares da OTAN, portanto, um aumento da participação e da entrada de tropas dos Estados Unidos nessas áreas, o que significa uma possibilidade de ataque que vai estar sempre ali em suspensão, que vai estar ali sempre coordenado para poder fornecer uma resposta rápida, mas que vai acabar submetendo o continente europeu a uma profunda dependência. Isso porque a maior parte das armas que são compradas pelos países europeus participantes da OTAN vem justamente dos Estados Unidos. Isso vai criar um significativo crescimento na indústria armamentista dos Estados Unidos. Só para vocês terem essa ideia, entre 2015 e 2024, os países da OTAN dobraram as importações de armas vindas dos Estados Unidos. E essa situação, né, que a expansão da indústria armamentista mostra, ela vem justamente depois de um ponto crítico na história dessas relações, principalmente sobre o domínio da OTAN, que aconteceu em 2014 na Ucrânia. Em 2014 vai acontecer o Euromaidan, um movimento que na época vai retirar o governo pró-Rússia e vai colocar um governo que era pró-Estados Unidos, pró-União Europeia e principalmente pró-OTAN, e que vai declarar oficialmente o desejo da Ucrânia em entrar na aliança militar. E esse é um ponto crítico, porque a Ucrânia é um país que tem uma das maiores fronteiras terrestres com o território da Rússia. Isso significaria dizer que agora a OTAN, essa organização que historicamente, buscou fazer essa ofensiva, esse assédio internacional, possa colocar mísseis na fronteira com o país que é o seu maior inimigo, sua maior desavença desde a sua criação. Seria o equivalente a pensar o que diriam esses países se o México colocasse mísseis na fronteira com o Texas, com Arizona, com o Novo México, enfim, com o território dos Estados Unidos. Isso seria um escândalo, seria considerado um ataque, uma ameaça iminente. E é justamente isso que as forças russas alegaram nessa mesma época. Esse processo todo vai levar, em 2014, a um plebiscito que vai fazer com que a região da Crimeia, uma região importante no território ucraniano, seja agora parte do território russo e que também as áreas de maioria russa de Donetsk e Luhansk passem a receber apoio de tropas russas contra esse novo governo que se estabeleceu ali, o que vai acabar levando também à invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. Mas vale aqui ressaltar que essa invasão da Rússia sobre a Ucrânia, que acontece sob o pretexto da desnazificação, da retirada dos fascistas do território, na verdade acontece porque a Rússia, assim como outras hegemonias e outros blocos, querem assegurar a sua zona de interesses, querem assegurar a sua zona de proteção. E é por isso que essas tensões cresceram tanto no último período, porque antes essa hegemonia que estava totalmente consolidada, totalmente dominada pela OTAN e patrocinada pelos Estados Unidos principalmente, agora não tem essas mesmas condições, porque ela enfrenta tanto a ascensão da Rússia quanto a ascensão da China como blocos que podem desafiar a sua dominação mundial. E é por isso que o avanço do Trump sobre a Groenlândia é um ponto fundamental da geopolítica internacional, porque ele mostra pra gente que essa aliança que foi formada, firmada ali no final da Segunda Guerra Mundial, que durou toda a Guerra Fria e que consolidou esse bloco de poder do mundo capitalista liberal, do mundo ocidental, já não se encontra no mesmo patamar de manutenção, já não consegue se sustentar ideologicamente e politicamente. Não é à toa também que os países membros da OTAN, como a França e a Alemanha, que são os maiores países, as maiores forças da aliança, estão promovendo novas políticas de financiamento das suas estruturas de defesa militar, com a Alemanha já declarando que iria conceder mais de 800 bilhões de euros para o crescimento da sua indústria bélica, para o investimento no Ministério da Defesa, o que sinaliza para a gente que o Trump faz uma fricção, um atrito com os seus aliados da OTAN e coloca a Europa numa situação de um relativo isolamento caso exista uma nova ofensiva russa, caso exista um novo caldeirão de conflitos que possa estourar no próximo período.
E isso é mais um indicativo de que essa aliança, de que essa hegemonia da OTAN, que se estabeleceu na história sob a ideia de fim da história, não é nada de fim da história, mas sim a continuidade da possibilidade da guerra interimperialista. Esse é o resumo da ópera, um resumo sobre a história da OTAN e a sua atuação internacional. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Comenta aqui embaixo e também não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal e de mandar ele para alguém, caso você tenha achado ele útil ou interessante para o seu aprendizado de qualquer maneira. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.